Iniciamos agora mais um vídeo da nossa série de matemática financeira. E o vídeo de hoje é sobre taxas de juros. Vamos lá? Se você gostar deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e você também pode deixar aqui nos comentários os conteúdos de matemática financeira que você quer ver por aqui, ok? As taxas de juros que nós vamos abordar neste vídeo são taxas proporcionais, taxas equivalentes, taxas nominais e taxas efetivas. As taxas proporcionais são as usadas em juros simples. Duas taxas de juros com unidades temporais diferentes são proporcionais quando, no regime de juros simples, a partir de um mesmo capital, resultam no mesmo montante no final do prazo da transação financeira. Por exemplo, 12% ao ano é a mesma coisa que 1% ao mês. O ano tem 12 meses, então eu vou dividir por 12. 2% ao bimestre é igual a 4% ao quadrimestre. O quadrimestre tem 2 bimestres, então aqui eu multiplico por 2. 2% ao mês é igual a 24% ao ano. O ano tem 12 meses. E aqui eu multiplico por 12. E 24% ao semestre é igual a 4% ao mês, por exemplo. Porque o semestre tem 6 meses. Então, aqui eu divido por 6. Malu, mas como eu sei quando eu vou dividir e quando eu vou multiplicar? Eu falo assim. Quando eu tenho um grande para um pequeno, eu divido. E quando eu tenho de um pequeno para o grande, eu multiplico. Por exemplo, 12% ao ano, para meses, o ano é grande, o mês é pequeno. Então, eu vou dividir por 12, porque o ano tem 12 meses. Agora, 2% ao bimestre, para quadrimestre, o bimestre é menor que o quadrimestre. Então, aqui eu vou multiplicar. E o quadrimestre tem 2 bimestres, então eu multiplico por 2. Então, aqui nós dividimos por 12, aqui nós multiplicamos por 2, aqui nós multiplicamos por 12, e aqui eu dividi por 6. E assim por diante. É bem simples. E por que em juros simples as taxas são proporcionais? Lembram da fórmula do juros simples? Que a taxa e o prazo são multiplicados? Por isso que as taxas são proporcionais em regime de juros simples. Já as taxas equivalentes são as utilizadas em juros compostos. Duas taxas de juros com unidades temporais diferentes são equivalentes quando, no regime de juros compostos, a partir de um mesmo capital, resultam no mesmo montante no final do prazo da transação financeira. Lembram da fórmula de juros compostos, que é montante igual a PV vezes 1 mais I elevado a N? A taxa e o prazo são expoentes. O N é uma potência. Então, por isso que as taxas são equivalentes. Por exemplo, 1% ao mês é 12,68% ao ano, e não 12% ao ano, como em regime de juros simples. 6% ao trimestre é 1,96% ao mês. 2% ao bimestre é 3,01% ao trimestre. Então, perceberam a diferença? Agora eu vou ensinar você a fazer essas continhas aí. Então, como calcular as taxas equivalentes? Nós temos duas formas, ou usando a fórmula, que é essa aqui, ou usando a HP12C. Você escolhe aquela que você julgar mais fácil. Então, a fórmula é 1 mais a taxa elevado pelo que eu tenho, pelo que eu quero, que é a unidade temporal que eu tenho, dividido pela unidade temporal que eu quero, menos 1 vezes 100. Então, por exemplo, vamos determinar a taxa bimestral equivalente a 4% ao trimestre. Então, eu tenho uma taxa trimestral e quero uma taxa bimestral. Então, sempre em relação ao ano. O ano tem
4 trimestres e o ano tem 6 bimestres. Então, a taxa que eu tenho, que é 4% ao trimestre, o ano tem 4. E a taxa que eu quero, que é bimestral, o ano tem 6, ok? Então, agora eu vou aplicar esta fórmula. 1 mais a taxa, que é 4%, 0,04, o que eu tenho, que é a taxa trimestral, o ano tem 4 trimestres, pelo que eu quero, que é a taxa bimestral, o ano tem 6 bimestres, menos 1 vezes 100. 1 mais 0,04 é 1,04. 4 dividido por 6 dá 0,666666667 menos 1 vezes 100. Fazendo essa potência na calculadora científica ou na própria HP, 1,04 elevado a 0,666666667 dá 1,026491978 menos 1 vezes 100, que vai dar aproximadamente 2,65% ao bimestre. E como é que faz isso na HP? Na HP, a gente vai colocar um valor fictício de R$ 100 para o PV. Então, nós vamos colocar 100 CHSPV, a minha taxa, que é 4, e agora, o que eu tenho pelo que eu quero. Então, eu vou fazer 4, que é o que eu tenho, a unidade temporal da taxa que eu tenho, Enter 6, que é a unidade temporal da taxa que eu quero, sempre em relação ao ano, divide, este é o meu prazo, tá? E aperto a tecla FV. E vai aparecer aí 102,65. Eu tiro R$ 100, que eu coloquei aqui como valor fictício, e vai me sobrar a taxa de 2,65% ao bimestre. Malu, eu sempre uso um valor fictício de R$ 100? Sim, sempre uso um valor fictício de R$ 100, é mais fácil, tá? Bom, e o que são as taxas nominais? Quando os juros estão expressos em uma unidade temporal, mas capitalizadas em outra. Ou seja, a unidade temporal não coincide com a unidade de capitalização. Por exemplo, 12% ao ano, capitalizado mensalmente. Então, percebam que aqui está o ano e a capitalização está mensal. 3% ao trimestre, capitalizados semestralmente. 2% ao semestre, capitalizados anualmente. 1,5% ao mês, capitalizados ao bimestre. Então, quando a unidade temporal da taxa de juros não coincide com a capitalização, temos uma taxa nominal. E essa taxa nominal tem que ser transformado para uma taxa efetiva, que é quando a unidade temporal da taxa de juro coincide com a unidade temporal da capitalização. Por exemplo, 12% ao ano, capitalizados anualmente, 3% ao trimestre, capitalizados trimestralmente, 1% ao mês, capitalizados mensalmente, 4% ao semestre, capitalizados semestralmente. E como faz para transformarmos uma taxa nominal em uma taxa efetiva? Bem simples. É em regime de juros simples. As taxas nominais para efetivas são proporcionais. Então, ou você vai multiplicar ou você vai dividir. Então, por exemplo, 12% ao ano capitalizado mensalmente é 1% ao mês. Aqui eu dividi por 12. 2% ao bimestre, capitalizados quadrimestralmente, é 4% ao quadrimestre. Aqui eu multipliquei por 2. 3% ao semestre, capitalizados anualmente, é 6% ao ano. Aqui eu multipliquei por 2. Por quê? Porque o ano tem 2 semestres, o quadrimestre tem 2 bimestres e o ano tem 12 meses, ok? Então, todas as vezes que tivermos uma taxa nominal, precisamos transformar em uma taxa efetiva. E essa transformação é proporcional. Ou eu multiplico ou eu divido. Agora vamos fazer alguns exemplos. Então, determinar um montante
acumulado para o investidor que aplicou R$ 20.000 por 5 trimestres a uma taxa de 1,5% ao mês em regime de juros simples. Então, temos o PV de R$ 20.000, a taxa de 1% ao mês, um prazo de 5 trimestres e queremos o FV. Como a taxa e o prazo precisam estar na mesma unidade temporal, agora, ao invés de eu transformar o prazo em relação à taxa, eu vou transformar a taxa em relação à unidade temporal do prazo. Como é em regime de juros simples, ou eu vou multiplicar ou eu vou dividir. O trimestres tem 3 meses, então eu vou multiplicar por 3 e vou obter 4,5% ao trimestre. Simples assim, ok? Então, aplicamos a fórmula do juros simples. FV igual a PV, 1 mais I vezes N. Então, FV é igual a 20.000, que é o valor do PV, vezes 1 mais a taxa, que agora é 4,5% ao trimestre. Para colocarmos na fórmula, dividimos por 100, 0,045, vezes 5 trimestres. Aqui, olha, se nós optássemos por transformar o prazo, a unidade temporal do prazo, em relação à unidade temporal da taxa, 5 trimestres são 15 meses. 15 vezes 0,015 vai dar os mesmos 0,23, ok? Temos que o FV é igual a 20.000 vezes 1 mais 0,23 é 1,23, e daí temos, então, um montante de 24.500, que é a multiplicação de 20.000 com 1,23, ok? Agora, vamos fazer o mesmo exemplo, mas em regime de juros compostos. Então, determinar o montante acumulado por um investidor que aplicou R$ 20.000 por 5 trimestres a uma taxa de 1,5% ao mês em regime de juros compostos. Então, lembrando que como eu vou fazer na HP, eu preciso saber quem quer saída de dinheiro. O investidor aplicou 20.000 para resgatar um montante no final de 5 trimestres. Portanto, os 20.000 é saída de dinheiro, ok? Agora, eu vou transformar essa taxa de 1,5% ao mês em trimestres para acompanhar a unidade temporal do meu prazo. Como que eu faço isso? Aqui são taxas equivalentes, aí eu tenho que aplicar a fórmula ou fazer na HP. Esse eu vou aplicar a fórmula, o próximo eu vou fazer na HP. Bom, eu tenho uma taxa mensal e quero uma taxa trimestral, sempre em relação ao ano. O ano tem 12 meses e o ano tem 4 trimestres. Então, eu tenho uma taxa mensal e quero uma taxa trimestral, sempre em relação ao ano. O ano tem 12 meses e o ano tem 4 trimestres. Então, o que eu tenho é 12, o que eu quero é 4. Então, vai ficar 1 mais 0,015, que é 1,5 dividido por 100, elevado pela divisão da unidade temporal que eu tenho, pela unidade temporal que eu quero, que é 12 dividido por 4, menos 1 vezes 100. 1 mais 0,015 é 1,015 elevado a 3, menos 1 vezes 100. 1,015 elevado a 3 dá 1,045678375 menos 1 vezes 100, aproximadamente 4,57% ao trimestre. Como é em regime de juros compostos, eu vou usar HP. Então, 20.000 CHS-PV. Agora, essa taxa, não mais 1,5% ao mês, porque eu já transformei ela para trimestres, para acompanhar a unidade temporal do prazo,
4,57i, 5n, e aperto a tecla FV, que é o que eu estou buscando. Vai aparecer aí no visor 25.007,23 centavos. Agora vamos para o último exemplo. Determinar o investimento necessário para gerar um montante de R$ 60.000 ao final de 8 bimestres a uma taxa de 24% ao ano, capitalizados mensalmente em regime de juros compostos. Então, queremos o PV e ele vai ser a saída de dinheiro, né? Então, o resultado da minha HP é que vai dar negativo. A taxa é 24% ao ano, capitalizados mensalmente, o prazo de 8 bimestres e o FV, R$ 60.000. Primeira coisa, eu tenho aqui uma taxa nominal. Eu preciso transformar essa taxa nominal em uma taxa efetiva. Portanto, divido por 12, que vai dar 2% ao mês. Como se trata de regime de juros compostos, temos que encontrar a taxa bimestral equivalente a 2% ao mês. Então, agora eu vou fazer na HP. Então, vou colocar um valor fictício de R$ 100, 100 CHSPV. A minha taxa é de 2%, então 2i. Eu tenho uma taxa mensal e quero uma taxa bimestral. O ano tem 12 meses e o ano tem 6 bimestres. Então, eu vou fazer 12 enter, 6 divide, é o meu prazo. FV. Vai dar 104,04. Tiro os R$ 100, que eu coloquei fictício inicialmente, vai me dar uma taxa de 4,04% ao bimestre. Agora eu já posso fazer as contas para encontrar o valor do PV. Então, o meu valor do FV é 60.000, então 60.000 FV. O prazo, 8N. A taxa que eu acabei de encontrar, 4,04i, e aperto PV. Então, para eu resgatar R$ 60.000 daqui 8 bimestres, eu preciso investir R$ 43.706,75. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, compartilha com seus amigos, deixe aqui um comentário com sugestões de outros vídeos e até o próximo. Tchau, tchau!